Olá, um abraço. Vamos começando aqui o podcast O Tigre no Ar, aqui na Rádio Cidade em Dia e também no portal SC Todo Dia. Estamos aqui no nosso belo estúdio do Grupo Catarinense de Rádios, o maior grupo de comunicação do estado de Santa Catarina. E vamos com um convidado muito especial. Eu tenho a honra de conversar com o Pedro Paulo Canella, que é um dos torcedores mais ilustres do Criciúma, sem dúvida alguma. Tudo bem, Canella? Prazer estar contigo. Ô, Marquinhos, prazer, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, muito bacana o estúdio. Parabéns aí, cara. Muito bom. Canella, vamos começar do começo, lá de trás, a tua família, o teu envolvimento com o clube, com a paixão pelo comerciário, começou quando? Fala um pouco disso. Marquinhos, a nossa família, a herança é da UPEPA, né? É do Atlético Operário, É né? Atlético Operário. Meus pais, meus irmãos. Eu peguei muito. Quando eu tinha 9 anos, o Atlético acabou, né? E aí nós ficamos aquele período ali da década de 70 praticamente sem futebol. Ficou o Próspero ali um pouco e depois parou também, né? Mas assim, eu com o clube em si, o meu envolvimento é desde a época da inauguração da piscina, né? O meu pai foi um dos primeiros lá atrás, embora sendo atleticano. O pai via ali como a gente sempre foi vizinho, né? Eu nasci ali no bairro Comerciário. E eu comecei a me envolver já na época da piscina, na época do seu Tião, que era o zelador ali, né? Era o faz tudo ali. A gente ajudava a cortar grama, né? Aí, em 1973, quando o Voimer Conte voltou com o profissional, não, voltou com o futebol disputando o Larme, amador, né? O time do Fumanchu ali, a gente ia sempre ali bater umas peladinhas, depois joguei no juvenil, né? Mas nunca fui bom de bola, né? Só... E quando voltou o comercial em 76, eu comecei a frequentar, mas não era aquele envolvimento, né? Quando o Angeloni pegou em 78, que mudou Para Criciúma. o nome para Criciúma, aí eu comecei a me envolver mais, né? O pai começou a ir, mas o pai tinha ainda uma Resistente. desconfiança, ainda assim, ó, até o escudo é o mesmo, aquela coisa toda. Mas eu já ia muito, assim, eu sempre, né, eu lembro das decisões, das eternas jogos com o Joinville, que era todo jogo com o Joinville era uma decisão, né, Marquinhos? Mesmo que fosse a primeira rodada do campeonato, né? Então, desde do retorno do comerciário ali, depois virando Criciúma, eu lembro da assembleia que foi lá no ginásio Colombo Sales, dos sócios patrimoniais e o conselho, né, que houve uma discussão e mudou o nome, né, para Criciúma, mas eu sempre fiquei envolvido. E mais assim, efetivamente, quando o Moacir assumiu, né? O Moacir era amigo do pai, o pai ele pedia muita ajuda do pai ali para as coisas que era para consertar, as coisas que precisava ali de móveis e tal. O pai sempre ajudou, não em doação, mas assim, um funcionário para ir lá ajeitar uma coisa ou outra, e o pai estava sempre envolvido. E levar para Bezerra as camisas, né? Que se acreditava muito naquilo ali, né? Mas enfim, era uma energia boa, então a gente começou há muito tempo ali. E aí quando mudou as cores mesmo, aí foi a família toda, né? A turma do Caravaggio, os meus tios que moravam ali na Operária, o tio Hilário, inclusive, que no dia que mudou as cores, né? Ele foi convidado como ex-dirigente do Atlético, né? E ele sempre falava que só mudaria, só voltaria ou só torceria pro Criciúma se trocasse as cores, né? Que ele tinha raiva do azul, né? E no dia que trocou ali em 84, na saída do campo, ele se emocionou porque ele foi homenageado e ele acabou infartando ali, né? E faleceu ali. Então ali começou um envolvimento muito grande ali, né? Ô Canella, com relação ao momento que vive o Criciúma, tu imaginavas lá atrás, quando veio essa saída do comerciário para Criciúma, né, mais 6 anos a troca das cores da camisa, tu imaginavas que seria hoje o Criciúma o que ele representa para o Estado? Não, eu não tinha essa visão, sim. Eu achei que a gente ia ser um time Da região, da né? região, uma coisa ali para fazer frente com o Joinville, que era o nosso grande algoz daquela época. Os times da capital nunca foram Até porque essa hegemonia do Joinville parecia que ia ser eterna, né? interminável, né? 8 anos seguidos campeão? Assim, ó, eles tinham um grande time, né? A gente ficou muito decepcionado com algumas decisões, que a gente acusava o Dalmo, com aquela prepotência toda do Dalmo, não dar acréscimo, aquela coisa toda. O irmão dele também, que era outro que eu não aturava, né? O Celso. Mas, enfim,
O Joinville mereceu grandes conquistas, mas eu acho que o Octa, eles foram ajudados ali em umas 2 decisões contra o Criciúma, eles foram ajudados ali, né? Mas assim, eu não esperava nunca esse crescimento todo, né? Eu lembro como se fosse hoje, Marquinhos, a trajetória da Copa do Brasil, cara, assim, sempre que naquela época eu viajava muito, então eu perdia muitos jogos aqui. Uhum. E às vezes eu coincidia de eu estar longe de casa, tipo assim, o primeiro jogo lá em Dourados contra O Biratã. o Biratã. Eu estava em Corumbá trabalhando lá, e eu falei, liguei para casa e tal, o Criciúma vai jogar lá, tá, cara, é longinho, né? E as estradas não eram. Falei, cara, eu chamei 2 amigos lá, engenheiro da Urucum, Mineração Urucum, que era uma empresa grande. Falei, rapaziada, meu time vai jogar essa semana lá em Dourados. Eu vou, vocês querem ir comigo? Tu é louco, cara. Ver aquele timinho, nunca ganhou nada. E aí fomos, cara. Aí eu lembro que nesse dia eu ganhei a camisa do Griso, até que ele empatou o jogo aos 40 e poucos segundo tempo, né? E o Griso me deu a camisa dele lá em Dourados aquela vez. E você tem a certeza, a convicção que o que o Criciúma é hoje é muito por conta daquela conquista, daquele título de 91? Também, né? Eu acho que o Criciúma abriu as portas, lógico que era outro modelo, os grandes times não disputavam, mas queira ou não queira, nós arrancamos, tiramos o Atlético Mineiro, batemos a decisão, embora com 2 empates, mas fizemos um gol, né? Que eu, inclusive, o gol do Vilmar lá está eternizado num quadro lá na minha casa, lá, né? De um trabalho que um paulista faz lá. A gente não tinha essa dimensão, né, Marquinhos? Se a gente disser que esperava, eu te confesso que não, mas assim, eu sempre trabalhei numa multinacional durante 17 anos, e na época de malote ainda de couro, né, que ia para as filiais e matrizes e tal. E assim, de 86 para frente, quando a gente ganhou ali, olha, Marquinhos, foram algumas camisas Brasil afora e para fora do Brasil, assim, né? Era muita gente pedindo, as cores do Criciúma chamavam muita atenção, e eu falava muito no Criciúma, né? E onde eu estava, né? Assim, eu trabalhei muito em Mato Grosso, Goiânia, em Rondônia, né? E eu sempre fui camisa do Criciúma. Eu vou visitar o meu filho, a minha mulher leva uma mala, eu levo uma malinha, porque eu só levo roupa do Criciúma. Eu só uso roupa do Criciúma. Tem que parar com isso, porque eu já estou com 63 anos. E a turma fala assim, pô, encheu, né? Inclusive, eu estou com um acervo lá em casa que eu não sei mais o que fazer, porque assim, eu não me considero mais colecionador, né? Eu estou quase como um ajuntador, como é que eles chamam muito o pessoal que fica juntando lixo, olha, acumulador. Eu estou quase um acumulador, né? Mas assim, nesse período eu vi um grande crescimento. Tanto é que o Criciúma, quando sobe, quando cai, amigos que de 30, 40 anos atrás, né? Alguns amigos que eu não vejo com muita frequência, mas a gente se comunica, né? Graças às comunicações hoje fáceis, né, que a gente tem, o WhatsApp, as redes sociais, e eles sempre me mandam, pô, Canelinha, subiram de novo, pô, Canelinha, que dó, caíram nas últimas, né? E o ano passado foi uma pena, né, cara? Nós estávamos com a faca, o queijo na mão e desandou, né, cara? Desandou, eu não posso te dizer o que houve, né? Porque eu gostava e gosto muito do Claudio Tencati, né? Mas, assim, eu acho que faltou encorpar um pouco mais a direção, né? Eu acho que não é crítica ao Guedes, mas, assim, ficou muito na mão dele, né? Aí, lógico, as decisões, quando fica muito monocrática, muito na mão de uma pessoa só, é ruim, porque às vezes a pessoa tem os seus medos, todo mundo tem os seus medos, né? E aí, assim, tu vê, nós mudamos quantos jogadores do ano passado para esse ano. E nós vínhamos desde 2021, quando a gente caiu para a Série B lá em 2021, a gente trouxe o Juliano trouxe mais alguns jogadores, e a gente não mudou tanta gente assim, né? E todos os anos era uma espinha dorsal. Eu acho que isso aí foi o grande problema, né? Aí esse negócio de janela, cara, meio que fica na obrigação de trazer, e trouxemos uns cacos ano passado, né, cara? Foi uns caras ali que eu acho que não somaram, não contribuíram, né? E pelo contrário, além de não contribuir, Marquinhos, eu acho que tumultuaram o ambiente, né? Eu acho que o tumulto do ambiente, o vestiário, eu acho que se perdeu. Se perdeu. Ô, Canela, por conhecer tão bem assim os bastidores, por andar por várias temporadas e administrações diferentes, gestões diferentes, você conhece muito bem
o interno do Criciúma, o bastidor, o que envolve o clube, né? Tá sempre muito ligado e não tem como não vir à tona aqui o assunto política, o momento político do Criciúma. Como é que você vê o atual momento político do Criciúma depois da renúncia do Guedes? Terrível, terrível. O nosso estatuto ele tem falhas, né? O ano passado foram feitas 40 e poucas mudanças, sem muito se discutir, né? Eu falo que foi por baixo dos panos, né? Inclusive eu fui o principal denunciante, né? E algumas rádios me malharam que eu estava a fim de tumultuar, mas assim, eu não estava a fim de tumultuar que o Guedes renunciou e o estatuto deu brecha para qualquer pessoa que não estivesse alinhado com a atual executiva entrasse. Então, eu vejo hoje, apesar de eu estar às vésperas de talvez ser efetivado como diretor social, eu vejo uma situação muito incômoda, né? Eu vejo um cenário muito ruim. Porque, assim, eu vejo o Guto e o Bolando de um lado, o Minotto e o Pavei de outro, né? Aí vejo acusações que eu não quero esses diretores porque são ligados ao Alexandre. Então, assim, criou um problema, né? E nós vamos lançar hoje a nossa chapa ao Conselho. E nós temos vários pontos que a gente quer mudar, né? Não para, assim, para que lançar um edital 60 e poucos dias antes, né? A gente sabe que foi de má fé, né? Foi acompanhando, do lado deles está... O pessoal esqueceu de pagar, porque esse 30 pila hoje, cara, é muito incômodo para algumas pessoas. Eu vou lá no início do ano, pago as 12 parcelas, parcelado no cartão, como se eu estivesse todo mês pagando. Mas tem gente que não tem essa habilidade, tem gente que não se ateve por isso. E, tipo assim, não vou citar nome, mas amigos meus que eu arrumei títulos, que eu arrumei muitos títulos para muitas pessoas depois que eu saí, lá em 2022, né? Que esqueceram de pagar esse 30 pila. Pagaram dia 4, o edital foi lançado dia 3. Inclusive, no início estava falando que era até 31 de março, quem não tinha pago. Então, quer dizer, criou-se uma situação que, no meu entender, eu acho que não havia necessidade. Até porque, da chapa atual do Conselho, muitos, e não vou citar nome, inclusive da mesa diretora, pagaram o 20 pila na época, às vésperas da eleição. 2, 3 dias no dia. Então, assim, fizeram umas amarrações ali para tumultuar, né? E aí eles dizem que eu que tumultuo, né? É que eu jogo a M no ventilador. Não tem problema nenhum. E eu detesto esse tipo de coisa. E na tua visão, como é que faz para evitar esse tipo de coisa? Tem que reformar o estatuto? O estatuto tem que ser claro. Eu acho que assim, vagou uma diretoria, tem que ser de confiança do presidente. Vai para a chancela? Não, vai só para efeito de análise ou de senta-levanta, sei lá. Mas tem que ser a prerrogativa do presidente indicar quem ele quer que trabalhe. Tu não casa com a pessoa que tu quer? Sim. Tu vai trabalhar com quem tu quer, é igual. Eu não vou botar na empresa uma pessoa que não gosta de mim. Mas ele é competente. E daí? Ele vai usar a competência dele para fazer coisa contra mim. Pronto. Ponto final. Então, assim, tem muitas coisinhas que foram amarradas ali que tem que mudar, e mudar com urgência. Assim, o Criciúma é bom, essas disputas, né? É bom, mas eu acho que tinha que ser uma coisa mais... Para te ter uma ideia, assim, eu não tenho a listagem dos sócios patrimoniais que estão em dia, que estão aptos a votar. E como eu tenho parentes, tenho amigos que não têm o mesmo sobrenome meu, mas que são meus primos diretos, estão recebendo ligação de alguns diretores, de algumas pessoas ligadas ao conselho. Vem com a gente, vem com a gente. Como é que ele sabe disso? Né? Pessoas que não fazem parte do conselho hoje. Mas, enfim, isso aí vai vir tudo à tona e nós vamos brigar muito. Hoje nós vamos lançar a campanha, a chapa, né? Amanhã nós vamos protocolar e nós vamos começar a atuar muito nos sócios patrimoniais. Você acha que esse é o momento mais difícil da história do Criciúma, no ambiente político? Não, eu acredito que já tivemos outros. Já teve? Né? Já. Hoje nós temos um excesso de gente que quer pegar. Nós já tivemos época que ninguém Isso também queria. não é bom muitas vezes, né?
Excesso de gente que quer pegar não é bom muitas vezes, né? Se a pessoa estiver bem intencionada... A falta é horrível, mas É. o excesso também não é Assim, só... ó, se forem pessoas que estão comprometidas com o clube, beleza, eu acho que é salutar. Se são pessoas que querem status, querem aproveitar o bom momento, né, isso não é bom para ninguém. Pois é, o aproveitar o bom momento, o que é isso para ti? Cara, assim, ó, tu tinha dúvida que depois do 18 de março de 2000, com lockdown, proibição, para futebol, para isso, tudo, quando voltasse não ia ser uma loucura, como foi no Brasil inteiro? Cara, assim, ó, eu tinha certeza. Você fala nos estádios cheios, Estádio cheio, participação. sócios, o Criciúma crescendo Tava- assustadoramente, Talvez mas não. era refém do resultado também, né? Se o Criciúma voltasse e ficasse na C ou na D... Mas o resultado estava vindo. Tanto é que nós jogamos uma Série C de 2021 sem público. O público começou no 0-0 com o Paysandu. E aí o Ministério Público liberou 7 mil pessoas. Aí eu disse, temos que botar 7 mil. Que isso? Para com 7 mil, cara. Vai ter gente lá contando? Vamos... Não, tu é louco? Não, não sou louco. Cara, tá todo mundo querendo. Porque era assim, Marquinhos, tu tava direto lá, tu te lembra que a gente tinha que deixar os camarotes fechados, a gente empurrava mais gente lá, e não era por sacanagem. Pô, a gente assim, ó, a gente via que não tinha mais problema, né? Mas era um excesso de zelo, era uma falta de sensibilidade de todos, né? Porque é muito mais fácil proibir do que tu botar o dedo na ferida, né? Ninguém vai e acabou. É mais ou menos que nem está acontecendo agora com a Polícia Militar e a torcida dos Tigres. Cara, pune o CPF, não o CNPJ. Eu sempre falo isso. Já nas outras brigas, outros problemas... Cara, tu não consegue controlar 700 cabeças. Cada um pensa de uma maneira. Então, assim, e eu vejo, assim, eu acompanho muito a torcida dos Tigres, né? Eu gosto muito deles. Já briguei com eles, já xinguei eles, já chamei a atenção deles. Cara, mas assim, não tem como tu tirar um mérito dessa torcida. Não tem, né? O estádio Heriberto Wilson sem os Tigres é um cemitério. É. O Gonzaga, cara, já falava lá atrás. Sem essa torcida, dá para ouvir o choro da criança no prédio do lado ali. Porque assim, volta a torcida da década de 70 e 80 do Criciúma, que era a torcida de escanteio e falta. E a torcida dos Tigres, não, cara, eles nos ensinaram. Eu, com 63 anos, aprendi a torcer com eles. Eu passo uma dificuldade danada quando eu vou jogo fora, não tenho ido mais, porque daí tu vai fora e é todo mundo junto. Cara, e aí tu tem que ir no embalo. Cara, eu volto, é gelo no pé, as varizes tudo saltando, né, massagem. Então, assim, nós temos que apoiar muito essa torcida. Né? A Guerrilha que está sobrevivendo, né, porque a Guerrilha tem um histórico grande lá, com o Tempo Ranieri, o Ozelame, o Leozinho Denez, que tá junto na chapa com a gente. Então, assim, tem muita gente boa que tem participação, né? Quando tu fala, o Canela é um torcedor... Cara, eu sou, perto dessa gente aí, eu sou um torcedor muito fajuto perto deles, porque eles são uma fera. Ô Canela, você tem o cargo hoje... que não tenho ainda, né? Você vai ser nomeado agora, né? Vamos ver. É capaz de eu ir lá no conselho, como eu já não faço mais parte desse conselho, quer dizer, sou dissidente do conselho, ainda estou como conselheiro, mas não estou alinhado com eles. Mas qual é o ambiente que você encontra lá? Eu tenho muitos amigos lá dentro, né? Tem meia dúzia de PC lá, né? O restante são meus amigos, pessoas que eu tenho o maior carinho, né? Pessoas que, inclusive, me traíram agora, que eu tinha um carinho muito, muito grande, não vou ser inimigo de ninguém, né? Mas, assim, teve um afastamento, mas, assim, a grande maioria são pessoas maravilhosas, né, cara? E por que acontece isso? Você acha que é uma característica da cidade, do provincianismo nosso, cidade que ainda tem uma mentalidade pequena para muita coisa? Não, eu acho que até a mentalidade boa. Ou essa coisa a parcela que tá ali para ajudar o clube, tem a parcela do ego, do status. Mas eu não digo que a nossa chapa não vai ter também isso, algum ego, mas nós estamos ali para tirar a pena do pavão, né? Nós temos que estar controlando. Baixa a bola, né? Eu tive uma discussão feia na época com o Guedes, né? Me desgastei e tal, optei por sair, né? Mas, assim, tu tens que administrar esse tipo de coisa. Porque, queira ou não queira, assim, quando tu chega... O que foi essa bronca com o ex-presidente? Assim, foi exatamente sobre sucessão. No jogo do Bahia lá, né? Quando foi aquela renúncia do Anselmo, e ele veio falar comigo que estava tratando, tal, que ele queria ser o presidente e que o Alexandre tinha rejeição no conselho. Eu falei que não tinha rejeição nenhuma.
Falei, a rejeição que o Alexandre tem é a mesma que eu tenho, é com meia dúzia de pessoas que a gente se atritou e o Alexandre tem muito menos atrito do que eu. O Alexandre sempre foi muito mais polido, muito mais político, né? Tem mais habilidades com a palavra do que eu. Eu jogo merda no ventilador, muito fácil, né? Você é 880, né, Canela? Não chego a ser 880, eu digo 8 ou 79. Mas assim, eu compro umas brigas porque assim, cara, eu não tenho nada. Assim, o que eu ganhei no Criciúma até hoje? Só prejuízo. Atrás de camisas do Criciúma, guardando as camisas do Criciúma. Se eu fosse vender o preço da loja hoje, sem olhar a parte sentimental, histórica, eu tenho mais de 150 mil de camisa. Se for olhar os itens que eu tenho lá, é valioso, né? E eu sempre quis levar isso tudo para dentro do clube, né? Só que eu quero com cuidado, não pode ser aquela bagunça toda. Em 98 eu larguei 30 camisas históricas lá, porque eu fazia um memorial, nunca saiu, sumiram tudo, né? Então eu não quero que daqui a pouco um acervo que eu cuido desde a década de 70 se perca tudo, se perca essa história, né? Eu acho que eu lembro, tu estava em Campinas, né? No 1x1 lá da Série B, né? Tava lá em 2023, né? Então, eu falei pro Gandula, pô, joga uma bola dessa aí pra mim, pra ele levar por recordação. Ah, não, aí os caras cobram de mim. Eu digo, o que eles te cobrar, eu te pago, né? Pra te não sair no prejuízo e tal. Eu quero uma recordação, não é roubo, não é nada, eu quero pagar e tal, pro clube não ficar, mas eu quero uma recordação. E como eu sei que a bola do jogo é do clube mandante, não tem graça nenhuma eu levar uma do Criciúma, então... do Criciúma eu consigo fácil, eu quero uma daqui desse jogo. Eu acabei vindo com uma bola. Então, assim, que legal. A champanhe lá de 2023, do campeonato lá em Brusque, né, tinha uma grandona que o policial não deixou eu vir. Eu disse, cara, olha pra minha idade, tu acha que eu tenho cara de fazer? Eu até faço confusão, mas eu não arrumo briga, né? Eu não tenho idade para isso. Aí eu trouxe uma menor, até um amigo meu que não está comigo na chapa hoje, né? Me ajudou a trazer, embaixo da jaqueta, botei dentro do carro, trouxe, não causei problema nenhum, mas esse excesso de zelo, eu até concordo com a polícia, porque pega um porra louca aí, com uma garrafa daquela na cabeça de um, mas assim, eu guardo muitos itens desse tipo de coisa. História, eu sempre gostei de história, como eu sempre fui ruim em física, química, eu fui pela matemática e fui pela história, geografia, então isso aí eu sou mais ou menos, né? Então eu gosto de guardar esses momentos, né? Com certeza, Canela. Ô, Canela, já encaminhando aqui o fim, mas... Já, 25 minutos passa voando. Ô, louco. Sobre a questão do momento. Muito se fala aí, olha, se não cair para ser, tá bom. De tamanha briga política que o Criciúma vive hoje. Tu tens que visão sobre essa frase? Não, frase de terrorismo ou é pura verdade? Eu acho que tem um pouco de terrorismo, né? Embora tenha que ter cuidado. Agora, eu não acredito que tanto o Minuto Pavei, que são situação, né, que são uma turma, vamos falar assim, são a nossa turma que estão lá dentro, ou o Guto e o Bolan, que foi, teve o apoio do atual conselho, vão querer o clube caindo, né? Eu lembro bem quando a gente pegou o clube lá na saída do Dalfarra, né? Não se tinha dinheiro para nada, né? Era tudo sujo, tudo bem que não podia ter público, aquela coisa toda, mas foi um momento muito ruim, muito delicado. Cara, eu acho que não precisamos passar por isso, né? Eu acho que na hora do berro, ali na hora do ponto crítico, nós vamos ter que se unir, inclusive, com quem a gente não gosta, né? A gente vai ter que se olhar ali um para o outro. Nós torcemos pelo menos um clube, né? São homens, né? Eu acho que pelo menos agora temos que ser. Depois vamos entrar no ringue e se enfiar a mão nos cornos um do outro. Mas eu acho que o momento de dar uma relaxada, né? E aí, assim, só que não pode deixar também alguns tipos de mutreta, sacanagem, aproveitar de momentos para não dar lista de sócios para nós, lançar um edital 60 e poucos dias antes. Então, essas coisas aí eu vou combater, independente do clube estar caindo ou não para a Série C. Porque eu acredito que isso aí não vai dar problema lá dentro do vestiário. Eu acho que mais a executiva, né? Em termos de conselho, eu acredito que não vai prejudicar. Um jogo não, mas 3 jogos que não saem da tua memória, do Criciúma, e um jogo que você quer esquecer, que você lembra e causa dor para ti como torcedor do Criciúma e fanático como é. O que eu quero esquecer é contra o Joinville no 1x1 em 81, né? Um sábado, era véspera do meu aniversário. A minha esposa estava junto, que na época era minha noiva, né? A Dete. E foi uma batalha, uma briga dentro e fora.
Aquele jogo eu quero esquecer em todos os detalhes, né? O Dalmo Banzano foi um safado, né? Foi aqui? Foi aqui, né? Num sábado à noite. E jogos maravilhosos. 3. O primeiro, eu Lá. acho que foi o 0-0 contra o Joinville lá, quando nós ganhamos a primeira taça, que 86. foi o primeiro turno em 86. O hexagonal, octogonal, que eu não estou lembrado agora, o jogo do Próspera que nós ganhamos aqui, que fomos campeão, ganhando todas as 4 taças, né? A Copa do Brasil, né? Foi maravilhosa. O ano passado, o Botafogo no Rio, né? E já levamos um gol aos 48 do segundo tempo, empatamos aos 51, levamos outro gol que daí foi anulado, né? Então foi um jogo bacana, assim, mas tem muitos jogos bacanas, né? Criciúma e América em 2012, nós perdendo virada, aos 39, né? Perdendo de 3-1, aos 48 nós estávamos ganhando de 4-3, né? Então tem muita coisa linda pro Criciúma, né? Por isso que eu digo assim, eu acho que a pessoa que está lá dentro não pode usar de algumas coisas para prejudicar quem está querendo entrar, tá? Porque tem muita coisa bacana no Criciúma. Tem muita, assim. Eu sempre digo assim, tem poucas tristezas perto de uma imensidão de alegria que o Criciúma nos deu, né? Ô, Canela, deixa um recado pro torcedor que está te acompanhando, que gosta aqui do podcast, que a gente sempre fala do Criciúma, né? Deixa um recado para ele. Marquinhos, independente dos babacas como eu que esteja brigando, não abandone o clube, né? O clube é muito mais importante do que todos que já passaram, todos que lá estão e todos que lá querem estar. O Criciúma é muito maior que tudo, muito maior que a própria cidade de Criciúma, né? Quando eu falava lá em Ariquemes, tu é da onde? Criciúma, pô, Timão, bacana. Cara, ninguém lembra que foi cerâmica, ninguém mais lembra que é carvão, ninguém mais lembra que foi polo metalúrgico, jeans, não. É o futebol. É o futebol, é o Criciúma. Então, o Criciúma... eu fui visitar o meu filho, Marquinhos, e eu entrava no hotel, saía do hotel, porque eu fiquei 4 dias lá, porque eles estavam com umas visitas lá, aí depois fui para o apartamento deles. E aí, entrando de manhã com uma camisa, aí levava na mochila outra, porque suava de tanto caminhar. Os caras das 10 que eu levei, eu voltei com 4 só. Então, assim, o Criciúma... Deixou umas lá. O Criciúma é muito maior do que todas essas brigas, todas as pessoas que estão lá, que estiveram. Tem que agradecer todos que ajudaram, né? Mas o Criciúma é muito maior que todos. Então tá bom. Obrigado, Canela. Marquinho, abraço. Parabéns, obrigado aí. Obrigado. Pedro Paulo Canela foi o nosso convidado aqui no nosso podcast, o Esporte em Dia, do Grupo Catarinense de Rádios e também do nosso podcast do rádio, da nossa Rádio Cidade em Dia, o podcast O Tigre no Ar. Nós voltamos na semana que vem com mais um convidado. Até lá.